Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou apresentar para vocês uma coisa muito interessante que lida com essa nossa realidade fantástica. As coisas são programadas, elas são predestinadas. Como é que, como é que existe essa coisa da adivinhação? Adivinhar quer dizer aderir ao divino, sabe? E o que será que está acontecendo nessa nossa matrix? Né? Como é que a gente pode saber das coisas verdadeiramente nesse mundo cada vez mais de tanta informação? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês com relação à nova desordem mundial. Há muitos anos atrás teve um filme chamado Zeitgeist, que quer dizer o espírito do tempo. Então, o Zeitgeist ele fala sobre coisas que acontecem e são apropriadas para aquela época, para aquele período. Invenções, comportamentos, novas estruturas, tecnologia, arte. E por que isso acontece? E a gente vai ver que isso tem muito a ver com astrologia. Existem planetas que são transpessoais, eles são geracionais. Urano, Netuno e Plutão. E esses planetas demoram anos no mesmo signo. Então, uma geração inteira nasce sob o auspício desta configuração. E justamente nesses períodos acontece o Zeitgeist, a proposta que estava ali astrologicamente sendo colocada. Então, mais uma vez, né? Tudo é cíclico, tudo é planejado. Por que os ciclos se repetem? Tem como a gente exercer o nosso livre-arbítrio? Então, por que essas coisas causam uma certa curiosidade? Em 97 foi lançado um jogo chamado Illuminati. E impressionante que nesses últimos 27 anos esse jogo tem se revelado com fatos. Muitas cartas têm a ver com acontecimentos verdadeiros aqui da nossa história. E, na verdade, ele é de 95. Em 97 ele ganhou um prêmio, sabe? Então, veja, como na imagem anterior, né? Aqui tem várias cartas com acontecimentos e a próxima também. Muito bem. Eu vou dar aqui alguns exemplos só para a gente ter uma noção, porque são mais de 400 cartas. Aqui está Assange. Tanto Assange quanto Snowden, eles revelaram muitas coisas da podridão dos bastidores da política e do poder e pagaram um alto preço. Particularmente, eles têm todo o meu respeito. Eles foram acusados, né, de traição da pátria, isso, aquilo, mas eles puderam revelar muitas coisas que tinham que ser desmascaradas, né? Embora muitas pessoas não se deem conta do que foi. Aqui está Lady Gaga, nesta carta de desprogramação. Lady Gaga foi um ser muito atuante para a geração dela com relação a uma série de comportamentos e de novas programações, né, que através dela foram desenvolvidas, né, foram praticadas. Aqui está o casal Clinton, que foi um grande alvo de Assange, porque ele trouxe à tona aquele escândalo do Pizzagate, junto com o secretário de Estado de Clinton, de Hillary, o Podesta, né?
algo muito sério e que, por consequência, mais tarde foram atrás do Epstein, do Jeffrey Epstein, lembram disso? Tudo isso estava no mesmo bolo que a Assange levantou. E olha essa carta do Trump, impressionante, né? Como é que pode? Esta aqui é muito famosa, porque é o ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Também a do Pentágono, que foi atacada. E foi desse período para cá que aconteceram muitos ataques terroristas, né? Era uma época que o Bush só falava isso na TV: terrorismo, terrorismo, terrorismo. E realmente aconteceu muita coisa. Mas também foi nesta época que eles invadiram o Iraque com uma falsa acusação. Guardadas as devidas proporções, eles não poderiam estar falando tanto assim da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas não que isso, como se diz, justifique, né, a invasão da Rússia. Mas eles fizeram a mesma coisa e não faz muito tempo não. Al Gore com a sua verdade inconveniente, né? Aproveitando para ganhar muito dinheiro em cima das mudanças climáticas que são naturais. É claro que a gente precisa segurar a onda, refrear muitas coisas, mas ali teve uma manobra muito material e financeira por trás desse amor pela ecologia, né? E o vazamento de óleo no Golfo do México, impressionante, né? Que ocorreu, foi um dos maiores desastres ecológicos marinhos da história. A pandemia. E aí mudou muita coisa na humanidade, né? Socialmente, economicamente. Os laboratórios nunca lucraram tanto na vida e nunca a gente se submeteu a vacinas, né? Num período tão curto de experiência e tudo, né? Devido à gravidade da situação. E tem as pessoas que estão comprometidas com tudo que está acontecendo, estão compreendendo o que está acontecendo e se manifestam a ponto, às vezes, de arriscar a própria liberdade e a própria vida, enquanto outros estão omissos, né? Fazem igual os 3 macaquinhos, tampam os olhos, a boca e os ouvidos. Tem um lado da apatia, mas é aquela apatia de quem tem tudo na vida, então para que se incomodar, né? Então é a coisa da empatia e da apatia. E uma grande parte das pessoas idiotizada pela imprensa, pela má educação, né, no sentido do ensino, pelas condições medíocres de arte, de música, de tudo quanto é coisa, que ao invés de elevar a condição humana, está cada vez mais achatando, né, deixando a níveis muito densos. Muita coisa aqui é culpada a mídia que altera muito a nossa percepção. Existem 5 agências que distribuem toda a notícia para o mundo, né? Para aquilo que querem que a gente ouça, que a gente veja. E as maiores vítimas todos nós somos vítimas do subliminar. Mas as maiores são os jovens, as crianças, que não têm a menor capacidade de critério ou de discernimento, né? Aqui tem uma carta que fala sobre tempos de paz. Oh, que bom seria, né? Que o tanque criasse teia de aranha, e a força é do povo, e o povo unido jamais será vencido. É verdade. Só que o povo continua não sabendo a força que tem. E por que continua a guerra? Porque existe a indústria da arma, a indústria da guerra.
a indústria, um complexo militar industrial. Sempre vai ter guerra, não tem como escapar, infelizmente, né? Essa mente reptiliana, esse lado que precisa desse exercício, né? Infelizmente. Agora temos uma carta muito atual. Aqui está a Rússia e uma carta Mayday. Mayday é um código para ataques, para invasões iminentes, de caráter emergencial. Interessante que veja que está a silhueta da Rússia nesta carta, né? Impressionante. Muito bem, está havendo uma revolução, todo mundo quer uma mudança, mas está havendo uma contenção muito forte de quem está se rebeliando, né? Como a gente está vendo. Dentro dessa situação toda, tem muita gente de caráter ideológico lutando pela sua vida, pela sua casa, pela sua pátria. Só que muitos são mercenários e muitos são de milícia. E também tem muitos interesses escusos, obscuros nessa situação toda. E sempre, sempre tem os mártires, sempre, né? A quem serve esse derramamento de sangue? A quem está se alimentando de energia de sofrimento? Até quando isso vai, né? E, consequentemente, vai ter uma crise energética, uma crise de desabastecimento, aumento das coisas necessárias, desemprego, um inchaço de população nesses países, nessas cidades que estão recebendo refugiados, enfim, é o princípio da discórdia, né? É o princípio da confusão, é uma desagregação, né? Como é que a gente deixa chegar nesse ponto? A gente tem alguma responsabilidade nisso? Se a gente tem, por que a gente não está percebendo a nossa responsabilidade nessas decisões maiores, né? Muito bem, nesses períodos de guerra e de Júpiter e Netuno em peixes, o ser humano pode mostrar o seu melhor, como a solidariedade, a empatia, a caridade, a fraternidade. Só que nós estamos vendo muita hipocrisia, muita hipocrisia. Como é que você pode ser solidário discriminando quem vai entrar no trem ou não para ser salvo? E por que está tendo toda uma situação solidária com esse grupo de refugiados e com outros não? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Mas parece que ninguém está querendo falar muito sobre isso. Então, essa agenda vem de uma reorganização socioeconômica e de uma limpeza da população. Há uma necessidade de uma depopulação, e isso pode ser através de desastres naturais, através de mudança climática, né? Como também desastres combinados. Né? A gente sabe que existe o HAARP, que existem situações que poderiam ser evitadas e não são, né? Então, tem toda essa manobra. Estamos num tempo de hackers, de cyberataques e muito hoax, muito embuste, muita farsa, muito fake news. E aí tem muita gente esperando o Messias para ser salvo. É uma época que a gente tem que trabalhar muito o religare, né? Elevar a consciência, mas não ficar esperando um Salvador, esperando que venham fazer algo que está nas nossas mãos. Se as coisas chegaram a esse ponto é porque a gente também foi conivente. Tá? Então a gente precisa virar um pouco adulto. Senão, ou fica esperando algo, ou cai na cilada de falsa espiritualidade. Templo é dinheiro, né? Vamos comprar aí a salvação. Isso não existe. Ali as Nações Unidas que não se entendem,
Esta é uma guerra, é uma carta da Terceira Guerra Mundial. Esta aqui também, olha, acidente nuclear. Tivemos um grave acidente aí, lá na Ucrânia, né, numa usina, atingido pela Rússia e quase tomou uma proporção extraordinária. Está sob controle, o que disseram, né? E tem muita desinformação, muita desinformação. E nós estamos num tempo que, por conta de pandemia, de uma série de coisas, acelerou um processo de controle para a nossa liberdade e para a nossa proteção, né? Mas o controle aumentou, a ponto até de propor um passaporte da vacina e uma série de outras coisas, não é? Então, cada vez mais a gente está sendo rastreado, na verdade. Então, os avanços lá no Vale do Silício são impressionantes, a gente não tem nem ideia, né? Então, é esse o zeitgeist dessa nova era aquariana. É essa a proposta, o transhumanismo, sistemas artificiais de inteligência? Aonde fica a espiritualidade nessa história toda? Finord significa desinformação ou informação induzindo ao erro. Então é o que mais se tem nesse mundo. E o que mais vai ter nesse ano aqui no Brasil, por conta de um ano de eleição, e mentiras e pseudo-verdades. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, não é? Então, veja que interessante, não é? Qual é o zeitgeist, então, desta época? Aqui está o espelho mágico, né? Da rainha da Branca de Neve. Ela consultava o espelho, né? E ela gostava que o espelho dissesse para ela as coisas que ela queria. E hoje em dia a gente tem um espelho negro, que é o smartphone, né? De onde a gente não se desconecta mais, né? Então, é um espelho negro que ali você se vê, ali você se projeta, ali você se comunica e faz muitas coisas de bom, obviamente, muitas coisas maravilhosas, mas também traz um aprisionamento, uma dependência, e é tanta informação que às vezes a gente tem dificuldade de discernir o que é Finord, o que é Wax, o que é mentira, o que é fake news. Então, por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Mais uma vez essa reflexão. As cartas são marcadas? Já está tudo escrito? Quem é que dá as cartas? Quem é esse governo oculto do planeta? Qual é o nosso papel dentro desse esquema todo? Então é isso, meus queridos. Parece que isso não tem nada a ver com astrologia, mas tem. Eu fiz um vídeo sobre essa lua nova em peixes que aconteceu nesta semana e que estavam trânsitos muito difíceis ali. Mercúrio em conjunção Saturno em Aquário. Olha a reunião de representantes de todos os países na ONU para decidir algo muito importante, para colocar limites, que é Saturno. Plutão, Marte e Vênus em Capricórnio. A guerra surgiu, casais e famílias foram separados, morte e destruição e muitos interesses ocultos nessa situação. E essa lua nova aconteceu colada a Júpiter. Veja o êxodo, os retirantes, os refugiados, numa escala mega. E a hipocrisia também, como nós também vemos, né? Então, mais uma vez eu pergunto, né? Quem é que dá as cartas nesse mundo? Será que não está na hora da gente prestar mais atenção sobre tudo isso, não é? Então, meus queridos,
Eu só tenho que agradecer aqui a oportunidade, a confiança de vocês, da gente estar trocando. E em breve eu voltarei com um novo vídeo falando sobre essas coisas dessa realidade tão fantástica que a gente vive.